Olá, meu nome é Patrícia Gabriela Rido e vou apresentar a vocês a pesquisa Efeito de Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua Domiciliar nos Sintomas Depressivos de Adultos com Epilepsia do Lobo Temporal, um ensaio clínico randomizado duplo cego controlado por sham. A epilepsia do lobo temporal está associada a transtornos neuropsiquiátricos, sendo 30% transtornos de humor, como a depressão. A estimulação transcraniana por corrente contínua, ETCC, vem surgindo como uma alternativa segura na melhora dos sintomas depressivos. Atualmente, a maioria dos estudos utilizam de 5 a 30 sessões de tratamento com ETCC em pacientes com sintomas depressivos. Até 2018, apenas um único estudo envolveu pacientes com epilepsia, utilizando apenas 5 sessões para o tratamento de sintomas depressivos mínimos. O que estudos demonstram é que o maior número de sessões de ETCC resulta em uma maior redução dos sintomas depressivos. Então, a partir disso, propomos a ampliação do número de sessões de 5 para 23. Através desse estudo, objetivamos contribuir com o melhor entendimento do potencial antidepressivo da ETCC nos pacientes com epilepsia e, eventualmente, auxiliar no desenvolvimento de novos protocolos de tratamento dos transtornos de humor nos pacientes com epilepsia do lobo temporal. Quanto à metodologia, o recrutamento ocorreu no ambulatório de epilepsia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre entre janeiro de 2019 a março de 2020, envolvendo 26 indivíduos de 19 a 76 anos, com diagnóstico de epilepsia do lobo temporal e sintomas depressivos, todos capazes de responder adequadamente aos questionários. Estes foram nossos critérios de exclusão. Quanto à intervenção, foram utilizados 2 eletrodos, um eletrodo catódico de caráter inibitório sobre o córtex pré-frontal dorso-lateral direito e um eletrodo anódico de caráter excitatório sobre o córtex pré-frontal dorso-lateral esquerdo, até os quais uma corrente de 2 mA emitida pelo dispositivo chegava conduzida por solução salina injetada por 2 cânulas. Utilizamos eletrodos de 35 cm² acoplados a esponjas vegetais. Para mais informações sobre o uso do dispositivo, acesse o link abaixo. Para analisarmos se houve alteração na frequência das crises, foi importante coletarmos um relato dos últimos 30 dias anteriores ao início do tratamento e orientarmos os pacientes a manterem um diário de crises durante esse. Também foram realizadas a avaliação dos sintomas depressivos a partir do inventário de Beck e da qualidade de vida a partir do COLE-31 em 3 momentos: no pré-início do tratamento, após o uso domiciliar diário e após um follow-up de estimulações semanais, para observarmos se o efeito do tratamento se mantinha. Um BDI também foi auto-aplicado no 15º dia pelo próprio paciente em domicílio. Os 2 grupos não diferiram em relação às características clínicas e sociodemográficas no momento da primeira avaliação. Quanto à segurança e efeitos adversos, a ETCC não aumentou a frequência das crises de epilepsia durante o mês de tratamento domiciliar, e também não houve diferenças significativas no relato de efeitos adversos entre os grupos. Quanto aos sintomas depressivos, os grupos ativo e sham apresentavam inicialmente, em média, sintomas considerados moderados. A partir da 4ª avaliação, esta pontuação inicial reduziu, cerca de 44% no grupo ativo e 43% no grupo sham, totalizando um P de 0,68. Isso pode-se observar no gráfico, onde está mais detalhada a distribuição da pontuação dos participantes do estudo através de quartis. Assim, os grupos foram reclassificados com sintomas depressivos mínimos ou leves. Em relação à qualidade de vida, podemos observar pelo gráfico que houve melhora ao longo do tempo nos 2 grupos. Todavia, não houve influência significativa do tipo de ETCC nesta melhora, nem influência da interação entre fator tempo e o tipo de estimulação recebida. Esse foi o primeiro estudo que avaliou o uso de 23 sessões de ETCC anódico sobre o córtex pré-frontal dorso-lateral esquerdo em pessoas com epilepsia do lobo temporal, com a finalidade de reduzir os sintomas depressivos. Podemos observar, então, que não houve diferença entre os grupos em relação à permanência dos participantes ao longo do estudo, nem em relação à frequência das crises epiléticas. Revisando os objetivos desse estudo, que seriam o melhor entendimento do potencial antidepressivo da ETCC nos pacientes com epilepsia, e a possibilidade de desenvolvimento de novos protocolos de tratamento dos transtornos de humor nos pacientes com epilepsia do lobo temporal, associada ao fato de que os 2 grupos apresentaram redução similar dos sintomas depressivos, observamos que esses números podem ser resultado de algumas limitações, como a falta de diagnóstico psiquiátrico prévio bem estabelecido. Contudo, é inegável que existe um importante efeito placebo, que pode ser decorrente da interação entre o paciente e a equipe de pesquisa, visto que o contexto psicossocial das pessoas com epilepsia é bastante comprometido, e assim, estes pacientes poderiam ser beneficiados com intervenções não farmacológicas. Agradecemos ao nosso suporte financeiro. Muito obrigada!